E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, essa matéria do Sazeria me chamou muita atenção também. Por quê? É aquela velha história que comprova que o alerta que eu venho fazendo aqui no canal já faz tempo, que o Japão não está bem das pernas. Tá? E nessa brincadeira toda, o Sazeria, ele relatou fechamento de várias lojas. Ele não falou quais lojas, mas ele vai diminuir seu número de lojas para diminuir seu custo operacional. Por quê? Está tendo prejuízo. E nisso muita gente vai ficar desempregada. E nessa brincadeira toda, tem estrangeiros que eles podem estar trabalhando nessas redes também. E aí? Como é que faz? Então muita gente vai amargar, infelizmente. Mas vamos lá, a matéria aqui. Em uma reunião, a alta administração da rede de restaurantes Sazeria disse que o futuro ambiente de negócios estava em preocupação com a reexpansão da nova infecção por coronavírus. Eles estão preocupados já com a sexta onda, bem como a desvalorização do iene e o aumento nos preços do petróleo bruto e outras reduções de custo. No caso do petróleo bruto, isso encarece realmente para todo mundo aqui no Japão. Tá? Você vê que para quem mora aqui está vendo a alta do combustível, assim, da gasolina, assim, subir de forma vertiginosa. Tá? Praticamente assim, aqui no Japão, né, para você levar alguém em algum lugar se tornou, como é que se diz? Uma prova de amor, tá? Porque a gasolina não está barato. Então, para você ficar andando de carro para cima e para baixo, a pessoa realmente tem que tomar cuidado. A não ser que a pessoa tenha um carro híbrido, tá? Aí já a economia é bem maior. Sabe por que eu falo isso? Questão de economia. Eu estou com plaquinha amarela agora, o famoso Kei Dosha, tá? E eu gasto X todo mês, não vou falar o valor que eu gasto, tá? Só que eu tive o Fit, também híbrido. E o motor do Fit ele é muito mais potente que o motor do Keizinho, no caso assim, do placa amarela. E o Fit, o que eu gastava por mês é a mesma coisa do que eu gasto com plaquinha amarela. E olha que o motor é muito maior. Então já dá para você sacar que o motor híbrido, no caso assim, o carro híbrido aqui no Japão, dá para você ter uma boa economia. Tá? E no caso do iene, tá? Ele é uma faca de dois gumes. Por que eu falo isso? Tá? A desvalorização do iene, o que ele vai trazer, por caso assim, do restaurante Sazeria. O Sazeria ele tem uma comida muito bacana, é um restaurante tipo familiar aqui no Japão. Tá? Eu gosto muito do Sazeria, mas tem muito tempo que eu não vou. Desde que começou a pandemia, cortei restaurantes aqui. Tá? No máximo drive-thru ou take-out. Então não sei como é que está a situação do Sazeria na parte da comida. Só que eles têm muita comida bacana. E às vezes essa comida é importada. Então no caso da desvalorização do iene, eles vão começar a pagar mais pela comida, porque vai subir o dólar. E nisso pode trazer um prejuízo, né, no custo operacional para eles. Em contrapartida, para nós estrangeiros, a desvalorização do iene pode ser uma boa. Se você parar para analisar os anos que o Japão esteve bom na parte de emprego, foi quando o iene desvalorizou. Claro que para nós que mandamos dinheiro para o Brasil, precisamos mandar dinheiro para o Brasil ou outra coisa parecida, quebra um pouco as pernas, tá? Mas em contrapartida, com a desvalorização do iene, vem mais investimento de fora, porque o dólar está mais forte. Então as empresas têm, né, como é que fala assim, mais gosto de investir no Japão. E nisso o que acontece? As empresas começam a ter mais serviços, eles recebem mais encomenda e eles começam a ter mais serviços. O que isso significa? Mais hora extra para o estrangeiro que trabalha aqui no Japão e mais vaga de emprego. Então você vê que por um lado quebra as pernas, individualmente quebra as pernas, mas no coletivo isso beneficia bastante. Então vai de cada um, tá? No caso assim, da opinião de cada um. Mas se você parar, se você tiver dúvida do que eu falo, só entra no Google, faz retrospectiva dos anos que o Japão esteve bom, tá? Comercialmente falando, salarialmente falando, e dá uma olhada na cotação do dólar daquela época. Você verá que eu não estou falando besteira, tá? Mas continuando. Portanto,
ele expressou sua intenção de continuar cancelando os negócios à meia-noite. Então o Saizeriya vai continuar fechando as lojas à meia-noite. O Saizeriya ele funcionava até mais tarde, tá? Bem mais tarde do que meia-noite. Então mas você vê que eles vão continuar fechando à meia-noite. O Saizeriya anunciou os resultados financeiros de um ano até agosto, né? E devido ao efeito da diminuição do número de clientes devido à propagação da nova infecção por coronavírus, as vendas foram de 126,5 bilhões de ienes. É muita coisa, né? Uma diminuição de 0,3% em relação ao ano anterior. As vendas caíram pelo segundo ano consecutivo. Se falar que houve muita diminuição, não foi, tá? 0,3%. Você vê que houve um valor assim até, como é que se diz, assim, considerável, né? 126,5 bilhões de ienes, é muita grana. Como resultado do prejuízo operacional, que indica o lucro principal, foi de 2,2 bilhões de ienes, o segundo ano consecutivo de déficit operacional. Então o Saizeriya ele teve um prejuízo de 2,2 bilhões de ienes. Então você já vê, uma rede muito grande, quando começa a estar o tombo, é muito alto. Então como é que se diz? Quanto maior a altura, maior a queda, né? Então, em uma coletiva de imprensa, o presidente Issei Horino, do Saizeriya, disse sobre o futuro do ambiente dos negócios. Há uma sexta onda de infecção nesse inverno, eles já estão prevendo isso, e as pessoas podem se abster de sair de casa, né? Ele mostrou a ideia ao observar o impacto. Ele também disse: não podemos negar a possibilidade de que o iene se desvalorize, e a maior desvantagem são os preços crescentes dos produtos importados. É aquilo que eu já havia explicado, né? Então, quando o Saizeriya ele tem muitos produtos que ele compra de fora para poder manter a qualidade da sua comida e nisso baratear também. E se aumentar o iene, vai ter que aumentar o valor dos pratos. E nessa brincadeira toda, quem se lasca é quem? É o Saizeriya. Ele reconheceu que o aumento dos custos operacionais é uma preocupação para o futuro. Presta bem atenção nesse parágrafo aqui agora, hein? Além disso, espera-se, né, que o presidente Horino garanta os lucros continuando a cancelar negócios noturnos e reduzindo o número de lojas, a fim de reduzir ainda mais os custos operacionais para retornar a ter lucro, né, até agosto do próximo ano. O que isso quer dizer? Fechamento de lojas. Então, nessa brincadeira toda, mais gente vai ficar desempregada. Por isso que eu falo, né? Às vezes as pessoas dizem, o Japão está tendo bastante emprego. Sim, elas estão tendo aquela visão micro, só daquela, como é que se fala assim, do que as revistas brasileiras colocam de anúncio de emprego. Só que, no geral, a coisa não está assim. Só que, no caso desses serviços que as empreiteiras colocam, quanto mais japonês estiver desempregado, mais ele pode servir de concorrente àquela vaga de emprego também que o estrangeiro está concorrendo. Aquela velha história, as empreiteiras pegam um serviço que o japonês não quer fazer, sim, entre aspas, tá? Só que, a partir da hora que a situação começa a apertar, muita gente para de ficar escolhendo serviço e vai pegar o que tem. E aquela velha história, vai ficar na concorrência entre estrangeiro e os japoneses aqui, para poder pegar aquela vaga de serviço. Acontece, acontece. Tá. Vai falar assim que japonês nenhum vai pegar aquela vaga de serviço, que eles não querem pegar aquela vaga de serviço. Na hora do vamos ver, as pessoas não escolhem muito, tá? Nem que tiver que lá trabalhar lavando banheiro de motel, elas fazem. Eu já fiz. Eu falo isso porque eu já fiz, já trabalhei lavando banheiro de motel lá em Toyokawa, e Toyohashi, né? Então vai muito da situação, tá? No caso Ibaraki também já trabalhei numa rede de motel lá, lavando banheiro, arrumando quarto. Por isso que eu falo pra vocês, na hora que a situação cala perto, você pega qualquer coisa. Então, não vai nessa que japonês
né? Não vai concorrer a essas vagas não, porque quanto mais pessoas desempregadas tiver, maior a concorrência. Tá? Tanto que saiu uma notícia ontem falando dos estagiários técnicos aqui no Japão. Os números me chamaram muita atenção, dos estagiários técnicos que não estão conseguindo a realocação de trabalho. Eu achei até baixo, por sinal. Eu não sei se é manipulação do governo, ou o governo está encobrindo ali, ou tem alguma coisa errada. Tá? Mas você vê que estavam chegando a rodo 20, 30, 40 mil estagiários técnicos para diversas áreas aqui no Japão. E apenas 5.600 estavam desempregados. 5.600 e alguma coisinha, né, na matéria que eu vi ontem. Aquilo me chamou muita atenção. Eu falei assim, só isso de desempregado no Japão? Né? Então muita coisa assim, realmente estava complicado. Tanto que essa matéria foi uma matéria até grande, bacana por sinal, falando, né, de uma mulher do Sri Lanka, né, que está aqui no Japão como estagiária técnica. Ela não fala muito japonês, tá? Tanto que nessa nova empresa que ela conseguiu a locação de trabalho, que ela conseguiu trabalhar, eles vão dar aulas de japonês para ela, né, para as outras pessoas ali também. Então você vê que aquela ideia que o estagiário técnico vem para o Japão já falando japonês N4 é balela. Tá? Muitos deles não falam. Claro que tem determinados empregos, igual no caso assim, para hospitais, eles precisam vir sim já sabendo falar. Mas para as outras áreas não é bem assim não. Tá? Então, verdade seja dita. Então tem muita gente que faz uma ideia assim meio errônea do que se passa aqui no Japão, do que se acontece aqui no Japão. Então se você começar a acompanhar o cotidiano daqui, ler as matérias que acontecem aqui no Japão, você vai ter uma outra ideia. Por isso que eu já trago esse tipo de matéria para vocês. Por quê? Para tentar já alertar. Eu só não trouxe essa matéria dos estagiários técnicos, primeiro, para evitar confusão com o YouTube, tá? Porque o YouTube está num tal de censura que está uma miséria, né? Segundo, né, para evitar também aquela ideia, né? Será que o governo está manipulando esse tipo de coisa? Também ficar batendo contra o governo também é complicado, tá? Até porque também o governo ele fica de olho nas redes sociais. Para quem acha que isso é balela que eu falo também, tá? Todo mundo vê que a polícia está fazendo repressão em relação à venda de produtos falsificados nas redes sociais, tá? E o Japão, ele ficou lá embaixo no ranking, tá? Em relação à censura da imprensa em geral. O que significa? Que o Japão ele fica de cima da censura do que eles vão postar, né, do que a imprensa internacional pode postar, entre aspas, assim, as matérias dos jornais aqui do Japão. Tá? Então eles ficam muito em cima. E nessa brincadeira toda, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então eu tenho que ter meus cuidados também, porque senão eu me lasco. Tá? Querendo ou não, como eu te falo assim, eu sou estrangeiro aqui. Para ver algum problema comigo, com um cara assim, para pouco custa. Acontece. Tá? Então, temos que tomar cuidado também. Então, tem muitas coisas assim que a gente tem que realmente manter esse cuidado. Mas, eu sugiro que quem achar essa matéria da Nisha, o nome dessa moça é Nisha, dê uma lida, porque é muito bacana, assim. A história que ela contou, que ela está trabalhando numa fazenda de tomate, tá, para conseguir, né, se manter no Japão. Tanto que ela tem o sonho de abrir um restaurante shabu-shabu lá na Sri Lanka, lá com vegetais frescos e etc. Coisa que ela falou que não existe lá. Então você vê que são pessoas que estão lutando aqui também. Da mesma forma que essas pessoas que estavam lutando no Saizeriya. E nisso, já sabe qual que vai ser o problema. É aquela velha história, igual do iene também. Por um lado vai ser bom, do outro lado vai ser uma caca. Então, só Deus sabe. Então, se a gente parar para pensar nos ganhos individuais, no caso, o meu ganho, o seu ganho, isso vai dar uma quebrada nas pernas, no caso, para quem precisa mandar dinheiro para o Brasil. Mas no coletivo, para mais empregos, mais horas extras, o aumento do dólar aqui no Japão é bacana. Mas, de qualquer maneira, vamos ver o que vai dar daqui para frente. Tá? E é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo e até mais.